Ficamos fortes à medida que caminhamos. E o fato é que a gente só conhece a nossa verdadeira força quando a gente precisa usá-la. Eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico, eu formei pelo Instituto Nacional de Câncer. Trabalho hoje no Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo, na Reta da Penha, no meu consultório, onde eu recebo os pacientes, faço cirurgias, faço acompanhamentos, programas de acompanhamento, inclusive, e ajudo essas pessoas a trilharem um caminho de uma forma mais amena. E trago aqui para você nesse podcast assuntos relevantes sobre o câncer, para que você aprenda um pouquinho mais e também, se você está passando por esse problema, que você vença ele, que você de alguma forma vença esse desafio da melhor maneira possível. Muito comum receber aqui no consultório um paciente que acabou de receber um diagnóstico de câncer. Esse paciente, muitas vezes, ele chega aqui com muitos medos e muitas ansiedades. A grande coisa é que ele possui muitas crenças. E essas crenças enraizadas na sua cabeça faz com que ele tenha muitos medos. E ali eu sei que eu tenho um grande trabalho a realizar. Eu tenho uma noção do que vai fazer. Eu pego os seus exames, eu vou olhar aqui no computador, vou examinar, vou entender esse paciente. E eu vou entender também como que eu vou fazer. Quando ele chega aqui, eu consulto ele, eu já sei como vai ser o tratamento, muitas vezes. Eu não sei exatamente tudo, mas eu tenho uma noção muito clara. Mas o paciente sabe, a grande coisa que não. Para esse paciente que acabou de chegar, é que tudo é novidade para ele. Então eu vou ter que aqui explicar para ele qual que é o tipo de câncer dele, eu vou explicar para ele o porquê que aquela doença, nem sempre eu vou saber o porquê que aquela doença surgiu, mas eu vou ter uma noção ali para dar para ele. A grande coisa é que quando a gente termina aqui, que faz o diagnóstico de um câncer, a gente começa a lidar com situações que saem um pouco do campo da imaginação. Esse paciente acabou de ter o diagnóstico de câncer, está ali pensando, como é que vai ser o tratamento, ele está com medo, vem muito medo da morte. Mas aqui, a hora aqui do atendimento, é quando eu pego a situação, explico exatamente, qual é o tipo de câncer que esse paciente tem, qual que é o seu caso. Então, se você está ouvindo, você teve um diagnóstico de câncer, está cheio de medo, cheio de certezas. A grande coisa, o grande combate do medo é a informação. Então, à medida que você sabe e vai aprendendo sobre o seu caso, você vai aprendendo, entendendo o seu caso, como que é, como que não é, como que está ali o câncer instalado, como que vai ser o tratamento, e começa a agir, a grande chance é que você vai começar a caminhar e a caminhada te torna mais forte. Ficamos fortes à medida que caminhamos. Então, quando você recebe um diagnóstico de câncer, é muito difícil, você ainda não sabe o que vai acontecer. Mas quando você vem no seu médico de confiança e você entende, ele passa para você todo como que vai ser o seu tratamento, como que vai ser os exames daqui para frente, você começa a caminhar. A grande coisa é que quando você for caminhando, você vai ali vencendo as etapas, Eu gosto muito de dividir para os meus pacientes as etapas. Até mesmo antes de começar o tratamento, tem as etapas que ele vai passando ali para a gente entender o tratamento do câncer. A gente vai entender também ele em etapas. A cada vez que a gente vai vencendo uma etapa, a gente comemora e passa para a próxima. E assim a gente vai vencendo. Mas o paciente sabe o que vai acontecer dali para frente? Não, a grande coisa é que não. É muito comum, então, ele vir de um outro médico, às vezes até o médico que fez, às vezes, o diagnóstico, o ultrassom, e que de alguma maneira falou para ele ali que ele vai enfrentar um tratamento de câncer ou que ele tem que ir rápido. Às vezes o médico atendeu ele e falou, olha, você tem que procurar um cirurgião oncológico. Então esse paciente chega aqui com muito medo, amedrontado, achando que o câncer vai crescer de uma hora para outra, que o câncer vai piorar, que ele não pode perder tempo. E é verdade, o médico que atende e que direciona para o tratamento,
nem sempre ele é um especialista. E a forma dele falar às vezes assusta, porque ele quer te transmitir a mensagem de que você precisa procurar logo um médico. E nisso que ele vai tentar te transmitir isso, ele às vezes exagera na fala, ou às vezes você ouve aquilo ruim. E esse paciente, quando eu examino ele, vejo os exames, vejo tudo, faço o exame físico, entendo o caso direitinho, logo eu consigo traçar a conduta. Mas e esse paciente, como é que ele está? Esse paciente normalmente está muito amedrontado, porque às vezes ele traz consigo crenças enraizadas ali, em casos às vezes que ele já ouviu falar, ou mesmo que ele vivenciou, às vezes um parente, às vezes alguém que não ficou bem com o câncer, e assim ele traz para esse diagnóstico dele. Então aqui o meu grande momento é dar força para ele, explicar mediante as ações que a gente vai tomar, mediante a realidade. Então a grande coisa que esse paciente está com medo é que o medo traz junto o desconhecido, é um território desconhecido. O medo para a gente é algo que a gente está lidando ali com coisas que muitas vezes é da nossa mente. Cerca de 90% do nosso medo são coisas irreais, coisas que não aconteceram ou coisas que não vão acontecer. Então é sempre bom você estar aí, fazer uma lista dos seus medos para você racionalizar com o seu médico e ele te explicar o que é real, o que não é, o que você precisa lidar agora. Então vamos lidar com isso, isso e isso. E normalmente você vai ver que vai sobrar só 10% dos seus medos que você vai lidar. E aí você vai pedir ajuda do seu médico, dos seus familiares, do psicólogo, das pessoas que te amam para você lidar com isso melhor. Então nesse momento do diagnóstico é preciso sim muita força, muita oração, muita fé, muita esperança. A grande coisa é que todos nós estamos lutando com algum problema em algum momento da nossa vida, até que a gente decide ir para cima dele e vencer, ou a gente pode desistir. A grande coisa é que você que está me ouvindo aí, e a grande coisa é que as pessoas que estão do seu lado não vão te deixar desistir, vão te dar força. Somente quando a gente tem a coragem suficiente para explorar a escuridão é que a gente descobre a nossa luz infinita, que é a luz da esperança, a luz de Deus que mora dentro de nós. Isso eu acredito bastante. E uma paciente minha, uma paciente que eu operei aí já há mais de 5 anos, me falou que o câncer é para pessoas fortes. Na verdade, o câncer fez dela uma pessoa mais forte. E o fato é que a gente só conhece a nossa verdadeira força quando a gente precisa usá-la. E essa paciente me explicou que o câncer fez dela uma pessoa mais forte. Todo paciente que chega aqui comigo com diagnóstico de câncer, ele vem me perguntar sobre a cura. Doutor Alex, eu vou ficar curado? Uma coisa que acontece muito é o paciente ficar pensando se o caso dele vai ter cura ou não. Ele faz muito essa pergunta para mim. E nesse momento eu introduzo para ele que a cura, como um processo de cura, a cura não é uma coisa estática, uma coisa como esse copo aqui. Chegou na cura, atingiu a cura. A cura, esse é o que eu chamo de processo de cura. A cura como um controle, como algo que está ali. Se a gente for pensar num rio, é como a água do rio que está sendo renovada a cada momento. Ou seja, a água é a sua vontade de que seu corpo funcione em plena harmonia e que seu corpo funcione de uma forma mais harmônica e saudável, que esteja tudo bem. Se você está se sentindo assim, você tem a cura, você está no processo de cura, você atingiu a cura. Então é muito comum o paciente perguntar: doutor Alex, então eu só vou me sentir curado daqui a 5 anos, quando o câncer não voltar nunca mais? É fato, se você trata a doença, tira um câncer e ele é eliminado, sim, daqui a 5 anos é possível então que a gente faça um exame e não detecte mais o câncer. Isso é a cura do câncer? Sim, isso é a cura do câncer.
Mas se você for pensar que a cura pode estar no hoje, no sentimento de cura no hoje, na vontade de que seu corpo funcione bem em harmonia e que você faça as coisas que você goste, sem dor, sem incômodo, ou na medida do possível, com o menor dor, o menor incômodo possível, vivendo a sua vida através dos tratamentos, através do seu médico e da recuperação que você vai obter, das pessoas que estão te acompanhando, como psicólogos, fisioterapeutas. Isso vai melhorando a sua vida e você vai curtindo essa cura. Por último aqui eu quero encerrar perguntando: por que você está assistindo aqui esse podcast? Por que você está interessada na sua cura, no controle do câncer? Se não é para você viver melhor, se não é para você cuidar da sua saúde, se não é para você viver mais, para você ver uma formatura, ver um casamento, viver, estar presente na sua família. Então eu te pergunto, por que você vai fazer esse tratamento? Me fale aqui, deixe aqui nos comentários. E agradeço aí a sua visita aqui no canal. Clica aí no like se você não deu o like ainda e deixe aqui nos comentários o que você achou. Grande abraço, fique com Deus. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.